Pai, pensa no seu filho. Ele é o pai do seu filho. Ele não vai fazer isso de novo. Olha o escândalo. O que todo mundo vai falar da Ana Hickman. Você acabou com a vida dele. Eu ouvi isso muito. A gente não precisa ser mulher de malandro. Nunca descredibilize e desvalorize aquilo que uma mulher diz quando ela está sofrendo violência doméstica. Quantas pessoas desencorajam essas mulheres? E quando você desencoraja, você precisa ter a consciência que você pode estar fazendo com que essa mulher sofra um feminicídio, que essa mulher venha a ser morta por esse agressor, por esse homem que está ali cometendo essa violência. Ao invés de descredibilizar, fortaleça, ajude, estenda a sua mão, acolha, para que ela se encoraje e denuncie esse agressor. Eu não hesitei em pedir ajuda. Mesmo quando muitos, depois daquela ligação, ainda tentaram me convencer de não ir para a delegacia. No dia seguinte também. Hoje eu entendo, porque eu passei na pele o que muitas mulheres já passaram ou vão passar ainda. Agora eu entendo porque muitas chegam aí à delegacia, prestam queixa, mas depois elas voltam atrás. E não é só por medo do agressor, não. É porque as pessoas te fazem fazer isso. Ainda bem que Deus me deu coragem de eu pedir ajuda aquele dia. Não foi só ajuda para não apanhar mais, para não ser mais agredida, mas para cortar esse ciclo vicioso de uma vez por todas. Dá vergonha, muita, de você ser escoltada por policiais até um hospital e você, quando entra no PS, mesmo com uma policial feminina do seu lado, com outras pessoas, o médico olhar para você, o que aconteceu? Eu mostrei meu braço e falou, isso aqui é ferimento causado por trauma de porta que foi fechada no meu braço. Eu acredito. Ana confirma que na ida à delegacia não pediu medida protetiva contra Alexandre. E o interessante é que nós mulheres que sofremos as agressões, as que são agredidas, têm vergonha de ter sido agredida. Eles, os homens que precisariam ter vergonha de ser um agressor de uma mulher, muitas vezes em condição de vulnerabilidade. Aproveitam do seu porte físico para muitas vezes aterrorizar e atemorizar essas mulheres, agredindo psicologicamente, fisicamente. E infelizmente, quantas mulheres que sofrem violência psicológica, que é devastadora, elas não conseguem provar porque não tem ali um hematoma. E elas não conseguem. Tá aí o caso de Ana Hickman, que tinha toda uma estrutura financeira, tinha bons advogados e mesmo assim não se encorajava porque as pessoas olhavam para ela e não credibilizavam e não davam crédito àquilo que ela estava falando. Duas pessoas naquele dia foram importantes para me incentivar. Um dos meus advogados que eu liguei e contei o que estava acontecendo. Ele falou assim, se você sabe que quando você entrar lá você vai fazer até o fim, né? Eu falei, eu sei. E a delegada, que esteve sentada na minha frente, que ainda insistiu para que eu pegasse a medida protetiva. E ela perguntou, você tem certeza? Eu não peguei a medida protetiva aquele dia. E hoje eu posso dizer que eu fui uma tola de não ter feito isso. Mas ainda, a vergonha era tão grande. Ao mesmo tempo que eu sabia que eu tinha que fazer aquilo, eu senti muita vergonha. Eu sentada naquela cadeira, dentro da delegacia, eu senti muita vergonha. E eu não sabia como eu ia voltar para casa para encontrar meu menino. Denuncie em caso de violência doméstica. Se você precisar, eu me coloco à disposição para lhe acompanhar. Mas não seja mais refém desse agressor. Essa violência doméstica precisa acabar. E ela só vai ser dada um basta, só vai ter fim quando cada mulher que sofre dessa violência, dessa crueldade, ela denunciar o agressor. E eles entendam que existe lei sim, e que a Lei Maria da Penha funciona. As delegadas da Delegacia da Mulher, elas são excepcionais, acolhedoras. Todas as vezes que eu acompanhei mulheres até a delegacia para que elas pudessem denunciar, elas são acolhidas de forma muito empática. Então não tenha medo, a lei funciona para todas vocês mulheres. Imagina uma mulher que não tem muitas vezes recursos financeiros
tem medo de ser morta e não tem companhia para poder ir com ela fazer essa denúncia. Então, que a gente se coloque à disposição, porque eu tenho ouvido relatos dramáticos de mulheres que têm sofrido esse abuso desses homens. E essa violência precisa acabar. Para mim, cada caso desse que eu ouço é um gatilho, é um sofrimento por acompanhar a dor dessas mulheres que são vítimas de uma violência tão cruel que é essa violência causada pelos homens. O Alexandre, ele me afastou de tudo e de todos. Ele colocava medo nas pessoas. Ele realmente, ele me colocou dentro de uma redoma. De tal forma que ele podia, assim, fazer o que ele queria. Eu não tinha sábado e domingo. Eu não via ele se compadecer quando eu estava doente. Eu trabalhei muitas vezes, horas, 12 horas no dia com 40 graus de febre. Mas graças a Deus teve uma coisa que na minha vida foi muito forte e que eu, durante esses últimos meses eu falava muito pra ele, falava assim, graças a Deus eu tenho a parte emocional muito forte e eu quando me olho no espelho eu gosto do que eu vejo, porque se fosse por você, anorexia, bulimia e depressão, fichinha. Não ia ter psicólogo ou psiquiatra pra curar. Todas as vezes, sem exceção, que eu ouço um caso onde uma mulher está sofrendo violência doméstica, imediatamente, se eu atendê-la no consultório, eu pergunto se ela quer denunciar, ofereço a minha companhia. Se ela disser que naquele mesmo dia, naquela mesma hora, ela quer ir, eu peço para que ela espere eu terminar os atendimentos e no mesmo dia eu me coloco à disposição e eu vou com ela até a delegacia. E quantas vezes eu já não amanheci madrugadas nas delegacias para que aquela mulher, naquele momento que tivesse encorajada, não se desencorajasse, porque se deixar para outro dia pode ser que ela desista, para que ela vá, para que eu possa salvar a vida daquela mulher. E não conto as mulheres que eu já salvei e tenho relatos dela, como aqui no meu Instagram tem vídeos de mulheres falando que através disso salvaram a vida delas, senão elas poderiam estar mortas.